Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês e hoje a gente vai estar terminando de ler o livro de Daniel. Vamos estar lendo o capítulo 11 e o capítulo 12. Vamos estar vendo o contexto final que ele vai estar tratando, vai estar falando de uns reinos que a gente vai estar meditando nesses dois capítulos de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. No capítulo 11, ele vai estar falando ainda a respeito de reinos futuros que já aconteceram também e reinos que hão de acontecer também, que fala bem assim: E no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e lhe dei apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros três reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um quarto rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todo contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido seu império, se desfará e será repartido entre os quatro ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, com sua escolta real, e com seu pai, e com aquele que o apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Vale lembrar que ele está tratando com o reino da Grécia, um reino grego. Também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro e os levará para o Egito. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Então, o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até as fortalezas no rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Enfim, ele está trazendo de guerras, né? Reinos tomados com a espada, digamos assim. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outros exércitos, maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Vale lembrar que também Daniel tratou falando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e agora ele está trazendo, ele falou dos medos e dos persas, e também agora está falando um pouco dos gregos. Perdão. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino. Mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará.
Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância. A arrogância dele lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dado a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderar do reino por meio de intrigas. Enfim, até dá para entender que intrigas acaba trazendo reinos para pessoas, como aqui a gente vai ver. Por meio de intrigas ele conseguiu aí estar reinando. Até na política hoje, se nós analisarmos muitas intrigas aí que acaba até, digamos assim, elevando essa pessoa intrigueira, que nem aqui falou, né? Então, vale lembrar que as intrigas também, de algum modo, com a permissão do Senhor, também levam pessoas até a estar reinando e até governando também. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quanto às províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará, mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo que os que estiverem sendo aliados pelo rei tentarão destruí-lo, seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com o seu coração inclinado para o mal, sentarão a mesmas mesas e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só se virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então despejará a sua fúria contra a Santa Aliança e voltando tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Enfim, pessoas que abandonam o Senhor, ele vai tratará com bondade. Enfim, vai estar dando aliento, digamos, acatando essas pessoas, como fala aqui também. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que estiverem violando a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda. E muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Enfim, no tempo determinado pelo Senhor, Ele permite todas as coisas. Me perdoem. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses.
ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses proferidos das mulheres, nem por deuses alguns, mas se exaltará acima de todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àquele que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Dá para entender também que o reino do anticristo vai ser parecido com esse aí também. Enfim, ele vai estar querendo se assentar num trono do Senhor, falando que ele mesmo é Deus, trazendo a besta, tudo para o povo adorar. Eu começo a entender também que ele começa a trazer, mostrando os finais dos tempos, também que vai acontecer, e cá entre nós não está muito longe de acontecer tudo isso. No tempo do fim, o rei do sul se voltará em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a eles submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no Belo e Santo Monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Vale lembrar também que quando o anticristo estiver reinando também com seus poderes e com o seu reino, primeira coisa também que ele vai fazer, vai atacar a Santa Aliança do nosso Senhor. Ele vai atacar Israel, Jerusalém, ele vai estar sitiando, vai estar cercando, como fala aí, igual como Nabucodonosor cercou ali Jerusalém por mais de 2 anos também. O anticristo vai estar pelejando aí contra Jerusalém. Digamos, é uma questão de honra também para Satanás aí estar pelejando e estar lutando contra o nosso Senhor. Mas no capítulo 12 fala bem assim: naquela ocasião, Miguel, o seu grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todos aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui ele já está falando do final dos tempos, quando Cristo voltar. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem a muitos. A justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche um selo às palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disto tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas
até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1305 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará então no final dos dias. Você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Vale lembrar que aqui ele está falando de ressurreição e do finais dos tempos. Está consolando Daniel também e está falando que também tem herança. Enfim, você tem herança para Daniel, que é fiel ao Senhor também, fiel à palavra. A igreja também é fiel. Nós, como nascidos de Cristo Jesus, nós cumprimos a justiça com Jesus. Enfim, nós também ali, como a hora que nós entrar no Novo Testamento, vou estar mostrando para vocês também a respeito da herança também. Enfim, hoje não, muitas pessoas só prezam pela salvação. A salvação é trazida por Cristo. Realmente, todo aquele que crê em Cristo será salvo. Mas basta lembrar que tem um reino também, não é só salvação. Nós temos que almejar o reino de Deus, o reino dos céus, enfim, e é tomado pelo esforço. É o esforço meu diário, o esforço teu também. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.